Olá pessoal, então vamos iniciar a nossa aula, quinta aula de numerologia cabalística, tá bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar com o número do destino. Então, para trabalhar com o número do destino, antes precisamos colocar aqui, inserir a data. Eu apaguei porque eu já tinha colocado, então vamos colocar novamente. Então, 1/13 é uma data fictícia, aí vocês preencham a data, a vossa data de nascimento, se vocês estiverem fazer para vocês, ou outra data. Então, 13/1/1954 é a data de nascimento que nós vamos trabalhar para a verificação do número do destino, tá bem? Então, antes vamos vamos entender, aliás, antes, o que é o número do destino. Então, o número do destino, como eu disse, a gente vai encontrar através da redução da data de nascimento, tá? O número do destino, ele vai falar sobre a personalidade da pessoa, a sua personalidade, as influências também no destino da pessoa, o que ela pode vir a ter de influências e características na sua vida, assim como também os obstáculos. Então, é uma forma de você avaliar em relação à sua personalidade, tudo aquilo que da forma como você lidar com as coisas, da sua forma de estar na vida. Isso é o número do destino, ele vai te trazer informações das quais você pode, você tem a possibilidade de ultrapassar, ou modificar, ou transformar. Ou seja, uma pessoa que tem uma tendência a ser uma pessoa triste, a uma pessoa que insatisfeita, através do número do destino você vai identificar por quais razões você é uma pessoa assim, por quê, qual o número de vibração que você tem e o que você pode fazer para melhorar isso, para alterar isso. Às vezes, a tristeza, ela não é uma tristeza, nem sempre é uma tristeza interna, e sim uma tristeza gerada por razões externas, através das atitudes que nós temos em relação aos outros, em relação à nossa vida, ou a falta de atitude, né? E isso traz uma certa insatisfação e frustrações, e com isso geram aí tristezas, depressões. Enfim, então vamos agora ao cálculo. Como nós calculamos aqui o número de... Então, vamos iniciar o cálculo. Vamos pegar aqui, calcular o número do destino. Então, através da data de nascimento, nós vamos fazer a redução da data de nascimento. Então, eu tenho aqui o exemplo que está lá no meu quadro, 13/1/1954. Então, como que eu vou fazer para reduzir essa data? Então, eu vou somar o 1 mais o 3 mais o 1, mais o 1, mais o 9, mais o 5, mais o 4. Que vai dar o número 24. A soma de todos esses números dará o número 24. Aí, na sua data de nascimento, pode dar um outro número, tá? Só que número 24 eu não tenho. Lembrando que aqui no número do destino, nós vamos utilizar o número 11 e 22. Nós não reduzimos o número 11 e 22, tá bem? Então, nós vamos reduzir o número 24, porque os números vão de 1 a 9, depois nós temos os números mestres 11 e 22. Então, número 24 não tem, vamos então reduzir o 24. 2 mais 4 igual a 6. Então, temos aqui o número do destino, o número 6. Então, essa pessoa ela tem como destino o número 6. É o número de vibração dela. É aquele número que vibra na vida dela, tá bem? Agora, vamos então a um outro processo também, que é o cálculo ainda do número do destino, só que é o número mestre escondido. Há essa possibilidade na numerologia cabalística de você encontrar ainda o número mestre escondido, que são os números 2 e o número 4, tá bem? Então, vamos aqui, utilizando também a data de nascimento, só que aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho esse exemplo, 3/1/1960. Então, se eu somar da mesma forma que eu somei da última vez, que é o 3 mais 1, mais 1, mais 9, mais 6, mais 0, eu vou obter aqui este número 20, tá bem? O número 20, se eu reduzir o número 20, eu vou obter o número 2 mais 0 igual a 2. Ou seja, eu tenho o número 2, mas este é o número do destino. Portanto, como nós temos dois números aqui
a informação de dois números que podem estar escondidos, que é o 11 e 22, nós temos aqui como referência o número 2 e 4. Portanto, como eu tive o 2, eu vou ter que fazer um outro cálculo para saber se é 2 mesmo ou se é um 22. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar separadamente o dia 3, como aqui é um 3, vai ficar aqui. Se fosse um 13, eu somaria 3 mais 1, 4. Então, eu colocaria o 4 aqui, tá bem? Aqui, 1, eu também vou somar separadamente e vai ficar. E vou separar. E depois eu somo o ano. Eu vou somar o ano todo, tá bem? Como está aqui no exemplo. E aí, eu vou ter o quê? O resultado vai ficar o 3, vai ficar o 1, que é do mês, e vai ficar o número 16, que é soma 6 mais 1. Aliás, o 1 mais o 6, o 9 a gente sempre descarta, mas aqui eu coloquei o 9 para não confundir vocês. Mas é só a gente sempre descartar. Então, temos aqui 6 mais 1, 7. Sabemos que poderia fazer aqui a conta direta, mas temos aqui como resultado o número 16. Então, 3, 1. Então, aqui eu repito novamente, então eu vou ter aqui 1 e 6. 1 mais 6 é igual a 7. Tenho como resultado aqui o 7. Então, repito novamente, 3, 1 e o 7. Vamos mais adiante. Esperar isso sair e ok. Então, nós temos 3 mais... Aí, agora que eu reduzi toda a numeração, eu tenho o número 7. Eu tenho, então, 3 mais 1 mais 7, que é o meu resultado final, que é igual a 11. Então, na realidade, eu encontrei o número mestre, que é o número 11. Então, essa pessoa, ela vai ter como destino o número 11, tá bem? E não o número 2, como estava anteriormente especificado, ok? Então, vamos agora para o número do destino. Então, o 1, como eu já falei, ele representa aquela pessoa que é líder por natureza. Ela está sempre na linha de frente, a desenvolver coisas novas, a liderar grupos, enfim, a influenciar as massas. Em geral, são pessoas ativas e sabem o que querem e onde querem chegar. Por isso, são muito proativas e sabem lidar com os contratempos da vida, tá bem? Porque possuem uma visão, eles têm uma visão à frente do seu tempo. Eles conseguem enxergar o problema e conseguem enxergar também a melhoria das coisas. Eles têm uma visão muito avançada à frente do nosso tempo. Ou seja, são pessoas que elas conseguem observar como as coisas se processam e conseguem aperfeiçoar aquelas coisas, tá bem? Por exemplo, numa situação de trabalho, eles conseguem analisar o processo de trabalho o procedimento de um certo trabalho, e eles conseguem aperfeiçoar para que aquele trabalho seja feito de maneira mais eficiente e em menos tempo. Como eu já disse, eles impulsionam. São pessoas que se doam ao trabalho e aos seus ideais. A vibração negativa, quando estão a vibrar negativamente. O poder de influenciar pode se tornar manipulação, ou seja, podem se tornar pessoas manipuladoras. E o fato de estarem sempre em liderança pode tornar uma pessoa arrogante. Então, pessoas de liderança, pessoas com a vibração 1, geralmente tendem a serem influenciadas pelo poder e tendem a ser pessoas arrogantes. Então, devem tomar cuidado com isso, tá bem? Devem ter cuidado com essas atitudes, pois a linha que separa a influência positiva e a manipulação é muito estreita. Assim como a posição de líder para a posição de arrogante são bem distintas e a queda do pódio pode ser bem grande. Então, devem ter muita atenção a isso. Um conselho: a pessoa com destino 1, ela deve procurar trabalhos em cargos de liderança ou trabalhar no seu próprio negócio, tá bem? Deve aprender a ouvir os outros e principalmente a trabalhar em grupos, em equipas, formar equipas, motivar os outros, influenciar de forma benéfica e positiva os outros. Percebendo que a união faz a força e a partilha gera o desenvolvimento, tá bem? Elas têm que entender isso. Pessoas com vibração 1 têm que entender isso. Se estão a vibrar numa forma como chefe, numa forma de ditadores,
tendem a gerar muitos problemas e a não conseguir atingir os seus objetivos. Então vamos lá. O 2. 2 no destino. O número 2, ele está ligado a associações, a parcerias, aquele que quer sempre compartilhar e ele quer ajudar, ele quer levar o seu conhecimento para o outro, tá bem? Pessoas com 2 não só são sonhadores e realizadores, como eles também tendem a querer também realizar os projetos de vida, não só os seus, mas também os dos outros. Eles se engajam para realizar os projetos dos outros, são engajados nisso. Pessoas com o número 2 trabalham com base na fidelidade e discrição. Quando eles estão a vibrar de forma negativa, eles tendem a esperar muito pelos outros, procrastinam e às vezes pela sua timidez fica à espera pela iniciativa do outro, fica à espera que as coisas aconteçam por si só. E nem sempre é assim, né? As coisas só acontecem por sorte, né? E sorte é uma coisa que talvez não exista. Ou seja, na maioria das vezes, quem tem a vibração de número 2 sempre tem um sonho, né? Só que ele não vai à procura da realização dos seus sonhos, da parceria, de pessoas que possam auxiliar, né? E até mesmo eles não vão a partilhar dos seus sonhos com os outros, que os seus sonhos podem ser viáveis e trazer estruturas modificadoras para o mundo, novas estruturas para o mundo de uma forma benéfica, que ajudem o mundo de uma certa forma. Então, pessoas que estão a vibrar de forma negativa no 2, elas tendem muito a ficar paradas, a não se mover, a ter muitas ideias, muitos sonhos, mas juntar muitas frustrações, né? Acumular muitas frustrações. E essa tendência pode causar grandes prejuízos e atrasos ao longo da sua vida, tá bem? O conselho: trabalhe a timidez e a autoestima. Procure sempre estar em grupos e associações. Sempre tentem fazer coisas em parcerias, tá bem? Que com certeza o seu trabalho será necessário. Sempre vai ser necessário uma pessoa de vibração 2 em algum grupo de trabalho. Ela é sempre necessária. Numa empresa, em qualquer instituição, você vai encontrar pessoas de número 2 que são aquelas pessoas eficientes, são aquelas pessoas que sem elas a estrutura não funciona. Portanto, assim, um conselho: não fique parado, nada cai do céu, pois até mesmo a água, para cair como chuva, ela precisa se transformar muitas vezes. Então, o 2 precisa se readaptar, se transformar, tá bem? E se transmutar. Aprenda a colaborar também, mantendo o equilíbrio, em saber dizer não quando for preciso, tá bem? É necessário também aprender que uma resposta de obrigado nem sempre vai vir. Mesmo que vocês fiquem à espera, não vão vir. Já ao contrário, as críticas, elas serão sempre vindas. Não quer dizer que sejam bem-vindas, elas sempre virão, as críticas, tá bem? Mas você tem que se manter firme, por isso que tem que trabalhar a autoestima e se manter firme e consciente de que as críticas são apenas o reflexo das frustrações dos outros. Portanto, trabalhe a sua autoestima e a sua timidez. Então vamos lá, pessoas com vibração de número 3. Como já disse diversas vezes, o número 3, ele é o número do social, do artista, do criador, dos geradores de alegria, tá bem? Ele deve sempre trabalhar e cultivar os seus dotes artísticos, se expressando das mais variadas formas, para não cair em depressão. A sua fala, ela vem através da voz, a arte, a representação, a escrita, a pintura e tantas outras formas. Então, o 3 ele deve trabalhar dessa forma, se expressar dessa forma, tá bem? Porque a sua fala, ela vem daí, a sua expressão vem daí. Pode ser da voz, arte, representação, escrita, pintura e, enfim, inimagináveis formas de se expressar. E tem que trabalhar isso, tem que cultivar isso, tá bem? Tem que apostar nessa linguagem, ou apostar em outras linguagens, mas tem que ser como posso dizer, um procurador de novidades, tá bem? Ou um inventor.
O 3 tem também o dom de multiplicar o que lhe toca. Então, assim, exponha suas ideias e pensamentos, torne-as reais, tá bem? Coloque em prática as suas ideias. Tem o dom também da partilha e o 3 ele consegue ultrapassar situações difíceis com muita maestria, tá bem? Eles conseguem passar porque eles conseguem manter a energia deles, essa energia de criação, essa energia de alegria, essa energia de partilha, eles conseguem manter, então eles conseguem passar por situações difíceis com muita facilidade. Quando estão a vibrar negativamente, quando estão em vibração negativa, tendem a ser impacientes, ansiosos, devem se manter equilibrados para não se tornar uma pessoa amarga e explosiva, tá bem? Porque eles tendem a ser assim quando estão vibrando de forma negativa. Quando estão a vibrar também de forma negativa, tem uma tendência ao julgamento e principalmente em relação àquelas pessoas que eles julgam estar numa posição intelecto e financeiramente abaixo deles, tá bem? Um conselho: como é um comunicador nato, e aqui a comunicação é nas suas mais variadas vertentes, e aquelas comunicações que existem, as que não existem, que eles provavelmente vão criar. Então, seja qual for a ferramenta que for utilizada para se comunicar, deve manter este dom da comunicação e da alegria para sempre, para que possam elevar e levar o bem e a alegria aos outros, tá bem? Para que possam elevar a humanidade para um sentido maior do humano e para que possam também levar a alegria aos outros. Então, devem manter o seu senso de justiça também para com os outros, analisando as 3 realidades: a visão dos fatos, os reais fatos e os fatos imaginados. Então tem que ter aí um discernimento entre essas 3 realidades quando forem colocados aí em situações em que seja necessário tomar partido de alguma coisa, tá bem? Lembre-se também que ter poucos e bons amigos é melhor do que muitos e maus amigos. Deve aprender a ser mais seletivo. Pessoa com vibração de número 4. O possuidor da vibração 4 é aquele conquistador, é o conquistador nato. Ele estará sempre empenhado na conquista e para isso trabalhará arduamente para alcançar os seus objetivos. São pessoas empenhadas, engajadas, porém eles são pouco flexíveis e ainda podem perder grandes oportunidades de crescimento por conta disso, tá bem? Por conta de não estarem abertos ao novo, às novidades. Em geral, o 4 será bem sucedido no que fizer, porque se empenha muito na conquista. É aquela pessoa focada, obstinada. Eles vibram de forma negativa. A vibração de forma negativa, sabemos que o 4 está a vibrar de forma negativa, é quando ele tende a ser muito pessimista, muito negativo, quando ele é demasiadamente duro e conservador para consigo e para com os outros, quando ele não respeita limites e sentimentos, tanto os seus quanto os dos outros, quando ele é inflexível nas suas atitudes em relação aos outros também. A sua vontade e obstinação em conquistar pode levar uma pessoa de vibração número 4 a cometer alguns deslizes na vida, como o risco em roubar, fraudar, enganar, mentir, tudo isso para um crescimento rápido e para alcançar o seu objetivo de uma forma rápida, tá bem? Então, o 4, quando está a vibrar de forma negativa, ele tem essa tendência. Um conselho: a conquista faça com o trabalho e do trabalho colhem-se os frutos bons e maduros. Quando não respeitamos os outros, passamos a colher frutos antes do tempo, o que poderá causar grandes transtornos ao longo da vida. Lembre-se que o 4 é segurança, então deves pensar se quer ser o guarda ou o prisioneiro. Deve aprender algum tipo de esporte para limitar o seu tempo em trabalho. Ser mais flexível para consigo e para com os outros. E aprender que o aperfeiçoamento é diferente da perfeição.
Como eu já disse, o 5 é o número das mutações, é o número do viajante, do nômade. Para o 5 não existe mau tempo, ele gosta de se comunicar e de diversão. Está sempre à procura de mudança, portanto, sempre a mudar as coisas à sua volta e nele mesmo. A sua atitude desprendida pode ser entendida pelos outros como um ato de responsabilidade. A vibração negativa, quando o 5 está a vibrar de forma negativa. Por ter esse lado desprendido das coisas e gostar de novidades, pode vir a ter problemas financeiros, no caso, por gastar demais e com coisas supérfluas. Nos relacionamentos, tem a tendência a trair, porque sempre está à procura de coisas e pessoas novas. Um conselho: por gostar de mudanças e novidades, deve aprender ao longo da vida a ter objetivo, a ter um foco e objetivo na vida. Viver no momento presente deve ser sua meta também. Deve evitar atitudes que comprometam seu caráter e aprender a selecionar melhor as coisas, também, principalmente as amizades. Lembre-se que o universo só é caótico para quem vive no caos. Aprenda a ser organizado, comprometa-se com quem está contigo, sem mentiras e com mais apoio. Bom, vamos ao 6. O 6 é chamado de número harmonioso, é aquele que quer família, é dócil nas suas atitudes e tranquilo na vida. O 6 é totalmente conectado à família, porque este é sem dúvida o seu maior projeto de vida. Prefere estar com seus do que estar em lugares, em grandes aglomerações, e tem em si a tendência de casa, sabe? É aquele caseiro. Quando está a vibrar negativamente, tem um sentimentalismo assim muito exacerbado, não tem filtros e acaba por acreditar em tudo e em todos, tá bem? Então ele deve aprender, é aquele tipo de pessoa que, como não tem filtros, acredita em tudo que falam, a tudo que fazem, eles acreditam. Então ele deve aprender a se incomodar em certas situações, ou seja, não ser cômodo. Deve ter aquele incômodo em tentar perceber as coisas como elas são. Em geral, vive em uma superficialidade e precisa aprender a se aprofundar em conhecer melhor os outros e os assuntos com mais profundidade sem sair levantando bandeiras através das convicções dos outros. Conselho: deve aprender a conviver com os outros. Devem também aprender a conviver em condições que não tenham harmonia. Devem aprender a lidar com seus desconfortos, tá bem? Vocês procuram muito conforto, procura muito harmonia, procura muito estar na sua zona de conforto e deve aprender a sair um pouco dela, às vezes, tá bem? Na sua vida, aprenda também a lidar com os fardos e tristezas dos outros. Perfeição não existe. Vamos ao 7. O 7 é aquele conhecedor, é o sábio, é aquele que busca o entendimento sobre si, sobre a vida e como um todo. Ele quer saber sobre tudo. O 7 no destino procura os detalhes, a perfeição, o contato com consigo mesmo e o entendimento profundo do outro ser. Eles geralmente não se enganam com imagens, são conhecedores da alma humana, ou seja, eles são pessoas que não se enganam apenas com a aparência dos outros, eles conhecem os outros só em bater os olhos, eles já conhecem se aquela pessoa é boa ou não. Tem uma tendência a estar sozinhos, porque gostam de mergulhar profundamente em todos os assuntos, detestam a superficialidade, adoram conhecer os lados ocultos das coisas, assim como do universo. São excêntricos e com gosto e gestos refinados. Vibram negativamente quando estão muito fechados, tá bem? Quando não tem o sentido social, a palavra social na vida deles é quase extinta. E eles vibram também quando eles tendem a ser dominadores, autoritários, críticos demais e muito exigentes em relação a si e para com os outros. Tem pouca capacidade de se expressar e a lidar com assuntos sentimentais. São pessoas que não têm dificuldade de expressar, né? De falar que ama, que gosta, enfim. Devem aprender a respeitar os limites dos outros e o que cada um conseguiu aprender a absorver da vida. Eles devem aprender a isso, que cada um tem uma história e cada um vai conseguir absorver aquilo que é possível dentro da sua história, né? Conselho: deve aprender mais sobre assuntos ocultos, filosofia e a entender como a mente humana funciona.
Deve aprender também a ensinar e principalmente com as suas atitudes, ou seja, motivar os outros através das suas atitudes, influenciar os outros através das suas atitudes. Estará sempre disposto a conhecer o significado da vida e deve sempre manter isso, deve sempre cultivar isso, o conhecimento em relação ao significado da vida. O 8. O 8 é um planeador nato, né? Ele sabe lidar com planejamento e organização. Em geral, estão ligados a ganhos financeiros e tem capacidade para isso. O 8 é disciplinado, justo, honesto e amigo, tá bem? A sua riqueza será herdada ou conseguirá através do seu trabalho, porque tem empreendedorismo na veia. Raramente tem problemas financeiros e quando os tem, dificilmente será percebido. Dificilmente essas pessoas com o 8, você se apercebe que elas estão com problemas financeiros. E isso, vamos para o lado negativo, porque quando elas não demonstram que elas estão a precisar, elas tendem a não ter ajuda, né? E na vida nós temos que aprender a saber partilhar, a dar e também a receber, tá bem? Eles vibram também negativamente quando na sua vida o trabalho e a intenção em ganhar dinheiro está acima da convivência familiar e social. Ou seja, quando deixam tudo e todos para trás só em prol do ganhar dinheiro. Pensar em trabalho e não pensar em sentimentos é também um fator crítico que deve ter atenção. E podem ter problemas de saúde em relação a isso, tá bem? Então é aquele que trabalha, ganha muitos recursos na vida, na sua vida financeira, mas depois tem pouco tempo para usufruir, tá bem? Então, deve ter atenção a isso. Como conselho, deve aprender também a manifestar afeto, carinho aos outros e a dedicar-se mais consigo mesmo em tarefas que lhe dê prazer. Ou seja, é aquele que só trabalha e quase não faz coisas que lhe dê prazer. Então, deve aprender a trabalhar esse lado, tá bem? Deve também aprender a equilibrar o uso do dinheiro para coisas benéficas e a usar o seu poder para o bem de todos, tá bem? Não apenas para o bem próprio. Ao longo da vida, deverá equilibrar o mundo material e espiritual e aprender a viver sem máscaras, ou seja, reconhecer em si, mesmo quando não está bem, ou seja, reconhecer que és humano, que é um ser humano. 9. O possuidor do número 9 é livre, universalista, tem capacidade criativa e sentimental. O 9 tem a necessidade de ver todos bem e lutará por isso. Eles vibram negativamente quando quando vivem muito pelos outros ou para o mundo, sabe? Aqueles ativistas Nutella, geralmente são os 9 vibrando de forma negativa. Então, eles perdem grandes oportunidades na vida quando eles tendem a pensar mais nos outros do que em si próprio. E também tem um outro lado do 9, que é o ser egoísta, né? Quando eles são muito egoístas e eles vivem só para si. É um sinal de estar vibrando no aspecto negativo do 9. Então, o 9, ele tem que ter aquele equilíbrio, sabe? De fazer para os outros, para a humanidade, mas também fazer para si e para os seus mais próximos. É um conselho, ele deve aprender a servir sem esquecer de si. O amor ao próximo pode ser expressado de várias formas, portanto, deve aprender a ser generoso, compreensivo e bondoso, tá bem? Em geral, são pessoas que trabalharão em prol dos outros, missionários, professores, educadores, enfim. Tem aqui uma peculiaridade do número 9, que é a habilidade em trabalhos manuais. 11. 11 é o inspirador, né? A maior qualidade do 11 é ser inspirador. O 11 tem uma percepção diferente da realidade, eles conseguem percebê-la de uma forma diferente dos outros, são visionários. São capazes de abdicar da própria vida ou felicidade em prol do bem comum. São convictos e possuem um grande amor ao próximo. A sua vibração negativa. Por compreenderem o mundo, também compreendem a dor do mundo e eles não conseguem dominar. Então, muitas vezes, como eles não conseguem dominar essa dor que eles sentem em relação ao mundo e como eles não compreendem o mundo e o mundo não os compreende, eles tendem a recair em vícios, tá bem? Pois são pessoas assim muito sensíveis.
E com isso eles acumulam insatisfações, sofrimentos, que é simplesmente o resultado da incompreensão relacionada à vida do outro, tá bem? Quando eles não compreendem o outro, quando eles não compreendem a vida do outro, quando eles não compreendem também o lado mal que possa existir, o lado de aprendizado da vida, quando eles não compreendem, eles estão a vibrar no número 11. Um conselho: devem aprender a lidar com seus próprios sofrimentos e insatisfações como uma forma de aprendizado da vida humana, tá bem? Devem também procurar respostas no misticismo e aprender a escutar a própria intuição, mantendo a sua fé sempre viva, porque com isso eles se manterão sempre seguros, sabe? Firmes e fortes e convictos. Devem usar os seus conhecimentos também para ajudar a humanidade e a natureza em si, pois são pessoas que têm o dom de compreender no seu mais profundo significado, tá bem? Então, o último conselho é: não exija dos outros para não exigir muito de si mesmo. 22. 22 é o número dos mestres. É o número do altruísta e sábio. São pessoas dotadas de tal sabedoria que conhecem a vida desde a sua superficialidade até a sua imensurável profundidade. Compreendem não só o homem, como também a sua alma. Compreendem a natureza e as suas manifestações mais intensas. São pessoas que ganham uma maturidade muito precoce. São empenhados na resolução de problemas e não desistem do que se propõem a fazer, motivando os outros a ter mesmo empenho e dedicação que eles têm. São dotados de inteligências e em assuntos extrafísicos. Estão a vibrar de forma negativa quando tentam negativar o outro, quando subjugam os outros também, e quando tendem a trair ou menosprezar a dor alheia. Tendem também a ser traidores. Um conselho: devem se manter sempre atento para não se perder aos devaneios mundanos, tá bem? Precisam aprender a ser justos e cooperativos. Estará sempre a influenciar os outros, portanto deve ter atenção a não subestimar o próprio ego, tá bem? Ou seja, estar sempre alerta, sempre atento, tá? Aquele que bebe do próprio veneno está fadado a morrer lentamente em sofrimento. Então, ter muita atenção ao ego, porque a linha que ali divide entre o espiritual e o material é muito estreita. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, compartilha e espero que vocês tenham uma ótima aula e uma ótima análise do vosso mapa. Até a próxima. Tchau.